Olá, queridos, como vai? Tudo na paz, tudo na bênção? Queridos, Salmo 133 diz assim: ó quão bom e agradável, ou ó quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Então, nós estamos aqui em união pela palavra de Deus. Você assistindo esse vídeo aí, eu quero fazer aqui uma meditação na palavra do Senhor pra gente aqui. E como nós estamos aqui na Kombi, né? Vamos chamar então esse vídeo aqui de Combão Agradável. Interessante isso, né? Queridos, o texto que eu quero ler com vocês está em Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 17. Um texto muito conhecido, né? E antes de eu ler, antes de eu fazer essa leitura com você aqui, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal aí, tá bom? Se você gostar da meditação, se ela falar no seu coração, você deixa um like pra gente, um comentário, para poder dar uma força pro canal aí, tá certo? Então, diz assim, Lucas capítulo 15, o versículo 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Esse texto é muito conhecido da palavra do Senhor, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, né? Onde todos nós aqui conhecemos muito bem o texto, onde um homem que tinha 2 filhos e o mais jovem acaba então pedindo ele a parte dele da herança que ele queria ir embora, né? E esse menino então, ele vai para uma terra longínqua, desperdiça todos os seus bens e havendo uma fome naquela terra, ele começa a padecer junto com aqueles moradores daquela localidade, né? E ninguém dava nada para ele. E ele conseguia então um trabalho de apacentar porcos, né? E apacentando porcos, a situação dele estava tão difícil que ele estava desejando comer a comida dos porcos, comer as bolotas ou alfarrobas, dependendo da versão que você vai ler. Então, esse menino, então, nesse momento acontece algo, um milagre no coração dele, é quando o Espírito Santo, então, toca no coração dele, através daquela adversidade, através daquela luta, e diz aí o texto, né? E caindo em si, então ele caiu em si, ele olhou ao redor dele e falou, o que está acontecendo? Peraí, uai, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui perecendo de fome? Então ele fez o balanço da vida, ele fez as contas, né? Ele teve um momento ali de lucidez, porque ele estava fora de si quando ele pediu a herança ao pai e foi embora, né? Ele tomou uma decisão muito errada, muito ruim e acabou então que culminou nessa situação adversa na vida dele, mas foi bom, essa adversidade foi boa, né? Essa adversidade porque o levou a meditar, o levou a fazer o balanço da sua vida, o levou a observar, né, o estado em que ele estava para que ele pudesse então tomar a atitude de voltar. E o que eu quero meditar com os irmãos a respeito disso? Queridos, volta e meia, eu me encontro com algumas pessoas que há 15, 20, 25 anos atrás eu me relacionei, né? Amigos meus, colegas de serviço, muitas pessoas que eu conheci no passado, às vezes eu me encontro com elas e às vezes eu tenho a oportunidade de revê-las. A gente fica com muita saudade e quando a gente consegue ter um contato com esses amigos, esses colegas, a gente se alegra muito, mas também a gente entristece muito. E você vai entender bem por que é que a gente entristece. Muitas vezes, eu não sei se você tem essa experiência, às vezes eu me encontro com algum amigo do passado e nesse encontro, as conversas que a gente tem, parece que ele parou no tempo. A gente se encontra com um amigo e a gente quer contar coisas novas, o que ele anda fazendo, alguma conquista, algum avanço, alguma mudança, seja no caráter, alguma coisa assim, mas a maneira que a pessoa vai comunicando, vai falando com a gente percebe que a pessoa continua a mesma de sempre. As mesmas conversas, as mesmas manias, os mesmos costumes, os mesmos fracos, os mesmos gostos. E eu fico pensando, meu Deus, parece que essa pessoa parou no tempo. E isso me chocou muito uns dias atrás, onde eu me encontrei com um amigo, então as mesmas brincadeiras. E quando ele veio fazer um tipo de brincadeira comigo, que hoje, depois de eu conhecer o Senhor, conhecer a palavra, eu percebo o quanto é banal, é vazio, o quanto é chulo algumas palavras, né? Algumas ideias, algumas coisas que passam no nosso coração. E aí eu fico pensando, puxa vida, mas
esse meu amigo, esse meu colega, ele ainda brinca desse jeito, ele ainda fala essas coisas, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem uma característica muito marcante para nós, que é a de causar transformação naquela pessoa que se expõe a ela. Porque a gente tem as nossas manias, o nosso jeito de ser, nosso jeito de conversar, a gente tem as nossas debilidades, a gente tem as nossas fraquezas, mas quando a gente vai conhecer a palavra de Deus ela começa a limpar o nosso interior, colocando dentro de nós valores que a gente não tinha, colocando dentro de nós coisas nobres, coisas que vão fazendo com que a nossa percepção do mundo, a nossa percepção do semelhante, a nossa percepção de si mesmo e a nossa percepção de Deus comece a ficar mais afinada com o coração de Deus. E aí, então, quando a gente se depara com o que a gente era, porque quando a gente encontra com esses amigos antigos, a gente está se deparando com o que a gente era. E por isso que eu disse que é um encontro que, no mesmo tempo que é feliz, por outro lado também não é bom, porque a gente fica feliz de ver o quanto a gente avançou, porque a gente fala, puxa, eu não brinco assim mais, eu não faço esse tipo de piada chula mais, o meu linguajar não é tão, não é mais assim impuro, não é torpe assim mais, né? Mas ao mesmo tempo a gente entristece de ver que o amigo ficou parado no tempo. E eu fiquei meditando nessa questão de ficar parado no tempo, porque a gente vai ver Paulo no capítulo 3 de Filipenses, no 13º versículo, ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Olha que coisa interessante, é isso que a palavra de Deus faz. A gente começa a deixar o nosso jeito de ser para trás, e a gente começa a avançar para as coisas que Deus tem para a nossa vida. E aí então a gente percebe, queridos, que uma vida longe da palavra, uma vida longe das coisas de Deus, é uma vida de ciclo, um ciclo vazio, um ciclo que não acaba. A gente fica cativo num ciclo infindável, uma coisa incrível, e nós precisamos sair desse ciclo. Então, você que está agora ouvindo essa palavra, você que está assistindo esse vídeo, se você observar na sua vida que até acontecem coisas novas na sua vida, mas o seu interior continua o mesmo, você pode até conquistar bens, você pode até casar, ter filhos, você pode até conquistar muitas coisas na vida, mas se você continua sendo o mesmo ser, a mesma pessoa, a gente às vezes não adquire nobreza na vida da gente, não adquire uma transformação interior, e é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele ao contrário do que muitas pessoas ensinam e desejam, o Evangelho ele não está aqui para nos dar alguma coisa, apesar que dá sim, mas veja bem, o foco do Evangelho para a nossa vida é a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber as nossas mazelas, perceber a nossa corrupção, a nossa imoralidade, e a gente não desejar ser mais o mesmo. E aí, pela palavra, a gente vai sendo purificado e transformado. Jesus diz em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Olha que interessante, né? No 3º capítulo de João, Jesus também fala que a gente precisa nascer da água e do Espírito. E essa água é a palavra de Deus que nos lava das impurezas, nos lava dos pecados, nos lava da imoralidade. E a gente começa então a se transformar numa pessoa nobre, porque a gente começa a pensar nas coisas altas, nas coisas de Deus, não é? E quando a gente se encontra com uma pessoa que a gente caminhava junto, mas essa pessoa parou naquele estado interior dela, mas aí a palavra de Deus foi nos levando mais adiante, a gente percebe então o quão a gente avançou. Isso é bom, mas fica triste de ver como muitas vezes nossos amigos pararam. Então, nós precisamos deixar para trás aquilo que a gente era e avançar para as coisas que estão diante de nós, para a gente sendo transformado, como diz a palavra, de dia em dia, de glória em glória. Como Salomão disse, que a vereda do justo é como o romper da aurora. Veja que, como é o romper da aurora? Como é o nascer do dia? Ele nasce um pouco turvo, meio acinzentado, mas aí vem o sol e vem iluminando um pouco mais, e vem aparecendo por trás das montanhas, e vem iluminando mais, até ser dia perfeito, até o dia ficar todo luminoso. É assim que nós temos que ser. A gente precisa, ainda que com dificuldades, ainda que meio acinzentado, mas a gente precisa buscar
o conhecimento e a transformação pela palavra de Deus, e a partir daí ir se tornando uma pessoa cada vez mais iluminada. Não que a luz venha de nós, não que haja algum mérito em nós, porque o mérito é da palavra de Deus. É ela que é a palavra viva e eficaz, é ela que é transformadora, e quando a gente então se expõe a ela, então acontece esse milagre de uma transformação dentro de mim e de você. Eu não quero me alongar muito nessa meditação aqui, então eu já vou tentar interromper aqui agora. Veja bem, queridos, eu tinha um pastor, ele já faleceu, era o pastor Carlos. Eu lembro que uma vez eu comprei um hamster para minha filha, e isso tem muitos anos atrás. Eu comprei um hamster e quando eu mostrei para ele, olha aqui, pastor, ele foi lá em casa e eu mostrei aquele hamster para ele. Eu falei, olha, pastor, o hamster que eu comprei para minha filha, Adriele. E aí quando ele olhou, ele ficou olhando para aquele hamster assim, mas ele não deu muita bola. Eu fiquei pensando, o pastor Carlos não gosta de hamster. Mas na verdade, na minha conversa com ele, ele disse assim, olha, Wendel, se o bicho não te dá leite, não te dá carne, se o bicho, você não pode tirar o couro dele, e se ele não bota ovo, o bicho não tem muita vantagem. E eu achei muito interessante ele dizer aquilo, porque é verdade. Queridos, se você tem um bicho que ele só serve para ornamentar, a não ser que você goste de ornamentação, mas no entender dele ele disse, se o bicho não der alguma vantagem para ele, ele não quer ter o bicho então. Eu entendi uma anedota que ele fez ali e a gente deu algumas risadas, foi muito interessante. Agora, olha o porquê que eu estou falando com vocês. Eu comprava ração para o hamster. E como era essa ração que eu comprava para o hamster? Eu reparei que toda vez que eu ia lá na lojinha e comprava ração, vinha semente de girassol, vinha alpiste, vinha semente para outras aves e vinha pedaço de amendoim, outros cereais, e vinha aquele negócio tudo misturado no pacotinho. Eu pensava, ração para hamster, ração para hamster, ração para hamster. E um dia eu entrei naquela lojinha para comprar mais ração e eu vi que a pessoa estava varrendo o chão. A pessoa varrendo o chão, e quando eu olhei para aquela sujeira no chão, estava igualzinha a ração que eu estava comprando. Eu falei, cara, desculpe, queridos, mas a ração está igualzinho o lixo da loja. Parece que vai caindo um pouquinho de semente de girassol, vai caindo um pouquinho de uma coisa aqui, uma coisa ali, a pessoa varre, junta e faz uma ração. E chama-se ração de hamster. Eu falei, caramba, esse negócio está errado, cara. E eu estava pagando caro naquilo. Eu não estou dizendo que a loja estava juntando lixo e me vendendo, não, mas eu olhei e identifiquei que parecia muito. Eu falei, não vou comprar isso mais não. O que eu fiz? Busquei identificar o que tinha naquela tal ração e comecei a comprar pacote separado. Eu comprei pacote de semente de girassol, eu comprei pacote de outras coisas, outros cereais, eu fui comprando separados e eu mesmo comecei a fazer a minha ração, ficou muito mais barato. Então, olha o que eu estou querendo te dizer. Eu pude sair de dentro de um estado como esse rapaz, eu caí em si. Eu olhei e falei, não, eu estou comprando algo semelhante ao lixo. Eu não quero falar que a loja estava me vendendo lixo. Eu falei, cara, eu estou pagando aqui para consumir uma coisa que pode ser jogada fora, talvez, aqui. Não vou fazer isso mais não. Então eu caí em si. Agora, veja que interessante. Mais tarde, eu comprei uma rodinha para aquele hamster. É uma rodinha que a gente coloca dentro da gaiola, né? E o hamster, ele precisa se exercitar. Ele é bem hiperativo, ele precisa se exercitar. O hamster, então, ele subia naquela rodinha e começava a correr, e corria. Depois que estava bem cansado, costumava a rodinha dar uns capotes nele assim, dar uma cambalhota nele e caía para fora da rodinha. Se ele tivesse cansado, ele nem subia nela naquele momento. Mas se ele tivesse ainda naquela agitação, ele subia na rodinha de novo e corria. E ele ficava ali, mas ele não saía do lugar, ele permanecia dentro da gaiola. E foi o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem, ele pensou que saiu da gaiola quando ele saiu da casa do pai. Ele não saiu, ele entrou na gaiola. Ainda que ele tenha consumido aquela herança, eu creio que foi bom gastar aquele dinheiro, gastar aqueles bens. Diz a Bíblia que foi de maneira dissoluta, ou seja, sem pensar muito. Tudo o que desejava o coração dele, ele ia lá e comprava, ia fazendo, se divertindo, né, consumindo aquilo tudo. Então, foi muito bom gastar aquilo ali, mas ele não percebeu que ele estava no cativeiro. E o cativeiro começou a se revelar mais tarde, né? Quando veio a fome naquele local, provavelmente os bens, se ele tivesse os bens dele, ele ia conseguir negociar ainda, mas ele já tinha desperdiçado tudo.
E aí, quando ele foi buscar algum refúgio naquela terra que ninguém dava nada a ele arrumou então um trabalho, e era um trabalho que para os judeus era uma maldição, cuidar de porco. Não podia, né? A carne do porco era algo cerimonialmente imundo para os judeus. Os judeus nunca comeriam porco, nem teriam contato com esse animal. Então, para aquele rapaz, é como se fosse para nós hoje, ele entrou num estado de imundícia cerimonial. É o afastamento de Deus, né? Mas naquele afastamento, com aquele sofrimento, ele então caiu em si. E um dia eu estava observando aquele hamster correndo na rodinha, correndo na rodinha, correndo na rodinha. Eu percebi, queridos, que ele estava, na verdade, vivendo um cativeiro. Embora ele corria até se cansar, mas era um cativeiro. É assim que muitos de nós ficamos, irmãos. Parece o povo hebreu lá no deserto. O povo hebreu lá no deserto, o povo caminhava em círculos, 40 anos no deserto. Era para eles ter avançado mais, né? Segundo o que os teólogos dizem, em meses eles poderiam chegar em Canaã, mas ficaram 40 anos. 40 anos andando em círculos. Isso é um cativeiro. E às vezes nós, queridos, ficamos em verdadeiros cativeiros na nossa vida. Às vezes nós não avançamos na nossa vida, a gente precisa cair em si, como esse jovem fez. Esse jovem, ele caiu em si aqui, ó, sabe? Por que ele caiu em si? Porque ele olhou para fora da rodinha que ele estava. É tipo a rodinha do hamster. Nós precisamos, irmãos, olhar para fora da rodinha. Nós não podemos nos satisfazer com coisas exteriores que estamos adquirindo, porque isso, na verdade, é um paliativo. Isso é só uma anestesia. A gente precisa sentir satisfação não com coisas que temos, não com coisas que adquirimos, não com coisas que conquistamos. A gente precisa adquirir satisfação no nosso interior. E como é que faz para adquirir satisfação interior? A gente precisa se encontrar com o Senhor das almas. Porque, queridos, a gente consegue muito bem satisfazer o corpo. Alimento satisfaz o corpo, né? Carinho satisfaz o corpo. Muitas coisas satisfazem o corpo. Mas o que satisfaz a alma, só Jesus tem. Porque Ele é o Senhor das almas. Foi Ele quem criou as almas. Ele que sabe o que nós precisamos no nosso interior. Então, nós precisamos sair desse cativeiro, dessa rodinha da nossa vida que nos mantém há tanto tempo fazendo e trabalhando e correndo e brigando e discutindo e degladiando, e às vezes é um cativeiro que a pessoa está. Quantas pessoas têm brigas de família que não acaba nunca? Fica de mal com esse, aí acha ruim com o outro, aí fulano de tal falou isso e não gostou. Isso é uma rodinha, meu irmão. A gente precisa liberar perdão. O perdão é uma forma de sair da rodinha. A gente precisa pedir perdão é sair da rodinha. Satanás, ele quer que a gente fique nesse cativeiro interior que a gente não sai do lugar. A gente não vive uma transformação, não vive coisas novas na nossa vida. E Deus tem algo novo para nós. Na verdade, queridos, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo Jesus, vive em novidade de vida. Sabe, é tão ruim a gente viver um dia atrás do outro e não ter aquela sensação de que as coisas estão acontecendo, de que nós estamos avançando. As mesmas manias, as mesmas conversas, as mesmas coisas, os mesmos pecadinhos dominando a gente, sabe? O mesmo lugarzinho de sentar, o mesmo lugarzinho de não sei o quê, o mesmo objeto, isso aqui é meu. A gente parece aqueles, sabe? Aquela pessoa ranzinza, o nosso interior está ranzinza. A gente precisa sair desse cativeiro e começar a experimentar coisas novas para a nossa vida. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou ter que terminar esse vídeo rápido, que já está escurecendo aqui. Olha, Deus, queridos, Ele tem um modo de conduzir a nossa vida que nos traz uma satisfação no interior. Por quê? Porque Ele tem uma agenda para a gente. E enquanto a gente não tem um contato verdadeiro com a palavra, com a pessoa de Cristo, um relacionamento verdadeiro e íntimo com a pessoa de Cristo, a gente não entra nessa agenda de Deus. Por isso que a nossa vida, por mais que nós vivamos coisas aparentemente novas na nossa vida, a gente sente que não está saindo do lugar. Por quê? Porque a gente está vivendo a nossa agenda. A nossa agenda, ela não dá frutos para a eternidade, sabe? Jesus, em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim:
Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e agora veja, e o vosso fruto permaneça. Queridos, quando a gente começa a dar frutos para Deus, frutos que permanecem para a vida eterna, então vem a satisfação na nossa alma, porque a nossa alma é eterna. Sabe, quando a gente morrer, a nossa alma ela vai para algum lugar, porque a nossa alma não morre. O nosso corpo vai morrer aqui. O pó, né, vai absorver o nosso corpo. Do pó foste tomado e ao pó te tornarás, diz a palavra do Senhor. Mas a nossa alma não. A nossa alma ela é imortal. Então, onde você quer passar a eternidade? Eu quero passar a eternidade com Cristo. Então, eu já preciso passar a minha vida com Cristo. Se eu passar a minha vida com Cristo, então eu também vou viver minha eternidade com Cristo. Agora, não adianta eu pensar que vou usufruir, conquistar coisas deste mundo e eu vou viver uma vida insatisfeita no meu interior, na minha alma, e depois que eu morrer, ainda não vou ficar com Cristo. Então, veja que destino cruel, mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Eu vou te dar uma tarefa para você ler essa parábola, essa história que Jesus contou aqui, né? Onde começa aqui Lucas capítulo 15, do versículo 11, né? E você vai ali até o versículo 32, e você vai ver que esse jovem, ele voltou para casa. Quando ele caiu em si, diz assim, quando caiu em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, talvez você tenha tudo na sua vida, mas o seu coração está com fome. Talvez a gente tem dinheiro, tem carro, tem tudo que você precisa, né? Tem uma casa boa, tem um salário. Talvez fisicamente não te falta nada, mas você sente uma fome lá na sua alma. Então, essa fome só pode ser saciada em Cristo Jesus, porque foi Ele quem nos criou, né? Evangelho de João, capítulo 1, diz que nele estava a vida, e essa vida que estava nele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Ou seja, quando a gente se volta para Cristo, quando a gente se encontra com Cristo, a gente se encontra com essa luz que nos deu vida. Então, vem aí então a satisfação, a realização profunda da nossa alma, porque nós encontramos o fim da nossa alma. O fim da nossa alma é Cristo. Tudo começou em Cristo e tudo vai terminar em Cristo. Então, queridos, eu queria falar mais aqui, mas eu vou interromper porque está ficando bem escuro aqui. Desculpa, o vídeo está ficando escuro aí, tá bom? Mas eu espero que essa meditação seja edificante para você. Esse jovem, então, voltou para casa. E quando ele estava voltando para casa, antes de ele chegar em casa, o pai dele, de casa, viu ele. E o pai dele correu na direção dele, abraçou, beijou ele, lançou-se-lhe ao pescoço. Eu gosto da versão corrigida que diz isso. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que coisa linda. Olha, Jesus está olhando para você, que está ouvindo essa mensagem agora. Ele é esse Senhor. Ele é esse homem aqui, né? Ele está olhando para mim e para você agora, que através dessa mensagem, talvez você dê uma corrida para casa agora, para a casa do Senhor, tá bom? E o Senhor vai te receber, lançando-se ao seu pescoço, nos beijando, nos recebendo, nos dando uma veste nova, nos dando um anel no dedo e sandália nos pés. Nós não somos escravos, nós somos filhos. É para isso que Deus te chamou, tá bom? Leia esse texto em casa, vai ser muito edificante para você. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. E muito obrigado, tá bom? Deixa o like aí, compartilha. Se você puder, compartilha com bastante gente, para que o maior número de pessoas possa ter contato com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, então. Tchau.